E como nós lemos lá, né, a base do nosso estudo é Hebreus 8, né, onde o autor de Hebreus explica, né, começa a fazer um paralelo, né, explicar a respeito da nova aliança, né, e ele fala que a antiga aliança, Deus achou defeito e ela se tornou antiquada, por isso Deus decidiu estabelecer um novo pacto conosco, né, uma nova aliança. É interessante que a gente acha que Jesus, o propósito dele foi vir morrer pelos nossos pecados, né? Eu sei que foi isso que contaram para você quando você aceitou ele, e o que não deixa de ser verdade. Mas morrer pelos pecados era apenas uma parte daquilo que ele veio fazer, na verdade, do compromisso que Deus estabeleceu através de Jesus. Jesus, ele veio estabelecer uma nova aliança conosco, amém? Ele fala, este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. E você sabe, até hoje a gente ainda vê talvez em filmes, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas as pessoas fazerem aliança de sangue. Mas na Bíblia fala que toda aliança ela era selada com sangue. E essa aliança que Deus quis fazer conosco era uma aliança tão séria que ele usou o próprio sangue do seu filho para poder estabelecer essa aliança conosco. Então, o papel de Jesus foi vir estabelecer uma nova aliança conosco. E como consequência disso, uma das coisas que ele fez foi morrer no nosso lugar, foi assumir a nossa dívida, né? Para que essa aliança pudesse ser completa, ele precisava pegar a sua dívida e pagar por ela. Por isso a Bíblia fala que o nosso inscrito de dívida foi pregado na cruz. Amém? E é legal que às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, né? E a gente fala sobre a graça, né? E elas falam assim, cuidado, porque Deus também é justiça. Cuidado que Deus é justiça também. E eu falo, glória a Deus por isso. Porque Ele é justo, Ele não pode cobrar 2 vezes a mesma dívida. Já parou para pensar sobre isso? A Bíblia fala que a sua dívida foi paga. Então Deus, ele é justo, ele não pode cobrar novamente uma dívida que já foi paga, né? O diabo ele cobra, né? O diabo ele é aquele cobrador que se você não souber direito dos seus direitos, ele vai cobrar essa conta de você, né? Já vi alguns lugares que você paga, mesmo assim ele manda boleto, né? Lá no Brasil o pessoal não sei se, eu prefiro achar que não era muito organizado, né? Você pagava e mandava boleto, aí você pegava o quê? Você pegava o recibo de pagamento e falava, eu já paguei por essa conta. Mas o diabo é esse, que ele está o tempo inteiro batendo na sua porta para cobrar de uma dívida que já foi paga, amém? Então você tem que lembrar para ele que a dívida já foi paga. Fala, aqui não, seu capiroto, seu chifrudo, aqui não, aqui a dívida já foi paga, amém? Você sabe que as pessoas, elas até entender que, pelo menos eu quando aceitei a Jesus, e eu fiz aquela oraçãozinha, né? Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e me arrependo, muitas pessoas acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados até o dia que eles se converteram, e dali para frente é cada um por si e Deus por todos, Deus julgando todos. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos os meus pecados, presentes e futuros. Ué, pastor, mas como que Jesus já morreu pelo pecado que eu vou cometer lá semana que vem já? Ué, mas como que ele sabe? Ué, quando ele morreu lá na cruz, você já existia? Não, mas Deus na sua onisciência já sabia tudo que você ia viver e já colocou na cruz toda a sua conta. Ou então, como alguns também gostam do exemplo, é como se ele pagasse a sua dívida e deixasse um crédito 1000 vezes maior do que você dava conta de gastar. Então você tem um crédito, né? Mas eu acredito que toda a nossa dívida foi paga na cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bem, mas hoje então eu gostaria de falar a respeito das cláusulas da aliança. Você sabe, todo contrato, todo acordo, ele tem cláusulas, tem obrigações entre as partes, né? E aqui em Hebreus, nesse texto que nós temos estudado, em Hebreus 8, fala a respeito da nova aliança e fala a respeito das suas cláusulas.
Então eu gostaria de falar as 4 cláusulas que é mencionado aqui em Hebreus, que fala o seguinte: esse é o pacto que eu farei com a casa de Israel. Isso está lá em Jeremias 33. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Tinha uma continuação que não está aí no telão. O 11... e o 12, que não está no telão, tá? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui é o resumo da nova aliança, né? Então eu queria hoje falar a respeito das suas cláusulas, né? Então o primeiro aspecto que é mencionado aqui em Hebreus 8 é, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também fala que nos seus corações eu as escreverei. Amém? Bem, irmãos, na antiga aliança, as leis do Senhor foram dadas em tábuas de pedra, né? Então, todo homem precisava observar, não apenas os 10 mandamentos, a gente fala dos 10 mandamentos, mas na verdade eles são uma referência a 613 ordenanças, né? Que estão descritas lá em Deuteronômios, em Levíticos. Então, as pessoas que viviam naquele tempo, elas precisavam observar todas elas. As 10, na verdade, eram o resumo delas. Então, por exemplo, você vê o mandamento não furtarás, mas aí dentro desse mandamento você tem, discorrendo a respeito dele, várias situações. Então, ao todo eram 613 ordenanças e mandamentos. Então, o homem, ele precisava cumprir. Para quê? Para que, como diz em Deuteronômios 28, para que então a bênção do Senhor fosse dada àquela pessoa, para que o Senhor pudesse aceitar, pudesse abençoar aquela pessoa. Mas é interessante que na nova aliança, e as pessoas às vezes não entendem o papel da lei, a Bíblia fala que na nova aliança as leis são colocadas no nosso coração. Amém? É legal porque às vezes a gente fala as coisas e algum irmão fala assim, pastor, mas cuidado, porque enganoso é o coração do homem, né? Mas veja, essa é a realidade da criação, ainda que não for da antiga natureza humana. Porque a Bíblia fala, o próprio profeta Jeremias fala que Deus ia tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, dar um coração sensível ao seu espírito. Então a Bíblia fala que hoje as leis do Senhor são colocadas no nosso coração. Hoje nós não precisamos olhar para as leis que são exteriores, mas a nossa própria natureza testifica conosco aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quer dizer, não é que tem pessoas, pastor, quer dizer que a gente não erra mais. Não, a gente às vezes ainda dá umas pisadas na bola, mas no fundo a gente sabe que está errado, é ou não é, irmãos? Porque hoje as leis não estão mais do lado de fora, as leis estão dentro do nosso coração. E é interessante porque, de uma maneira geral, as pessoas elas acham que cumprir a lei do Senhor é mais ou menos o seguinte, é não matar, não roubar, não adulterar, que mais, irmão? Não mentir, não fumar e não beber. Mas veja, é muito mais do que isso, né? Qual que era o problema do fariseu? O fariseu, ele achava que ele cumpria a lei do Senhor. E olha que eles eram muito zelosos, irmãos. A Bíblia fala que eles davam, por exemplo, dízimo até do hortelã que ele botava no chá. Então você imagina, ele ia pegar a folhinha de hortelã para botar no chá, ele tirava 1/10 da folhinha e usava aquilo como dízimo. Era alguém extremamente zeloso. E ele achava que cumpria a lei do Senhor. Mas Jesus Cristo, ele expôs a religiosidade dos fariseus. Então o fariseu, por exemplo, chegava para Jesus e falava, olha, eu nunca matei ninguém. Jesus falou, olha, em verdade vos digo, se você já odiou um irmão seu, você é um homicida. Jesus, eu nunca traí minha mulher. Falou, em verdade vos digo, se você já olhou de uma maneira impura para uma mulher, você já adulterou. Então veja, o homem ele tentava diminuir o padrão da lei do Senhor, mas Jesus falou que o padrão era muito mais alto do que aquilo que eles pensavam. Então
hoje, nós não estamos mais baseados no estereótipo, nas coisas que são exteriores. Aliás, a religião, ela é sempre exterior, mas aquilo que é de Deus é sempre interior. Você sabe, muitos irmãos, eles ficam preocupados, porque às vezes a gente fala a respeito da graça, e eles olham às vezes algumas coisas, algumas confusões dentro da igreja, e assim, Deus me deu uma graça de um olhar muito benevolente a respeito das coisas dentro da igreja. Primeiro porque eu entendi que a igreja é um lugar onde nós estamos em crescimento, em tratamento, e não um lugar de pessoas perfeitas, né? E é interessante que uma das características de uma casa que tem vida é uma casa que tem sempre criança, uma casa que tem bebês na fé, e é normal que crianças façam coisas de criança, é normal que bebê faça coisas de bebê, mas muitas vezes dentro do ambiente de religiosidade, as pessoas não têm paciência com essas pessoas que são novas na fé. Então eu tenho uma tranquilidade, mas às vezes as pessoas começam a desesperar, porque falam: pastor, você está pregando e parece que nada está acontecendo. Mas é interessante que a religião, ela produz uma mudança imediata, mas é uma mudança exterior. E a palavra de Deus, ela é uma mudança interior, mas talvez não é imediata. Então você vê, por exemplo, se você pegar uma pessoa que está doente, uma pessoa que está pálida, você pode mudar a aparência dela de duas formas. Você pode passar uma maquiagem nela e imediatamente ela já mudou a aparência dela. Ou você pode mudar a alimentação dela e a longo prazo essa pessoa vai manifestar uma outra forma. Então muitas vezes a nossa pressa é a pressa da religião e nós queremos mudar os estereótipos, mas a verdadeira mudança que é produzida em nós, ela é uma mudança de dentro para fora, sabe? E por isso leva tempo, e às vezes a gente fica preocupado, porque a gente não é na velocidade que a gente quer ver a mudança, mas é interessante que eu tenho certeza que uma mudança está acontecendo dentro de cada um de nós. A Bíblia fala que todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem poder, não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus que chega até nós, e ela é poderosa para nos transformar. Então, quer você queira ou não, ainda que você não enxergue, eu quero dizer para você que nós não estamos mais vivendo dentro da aliança que é exterior, mas hoje o que importa é uma transformação interior. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que quando nós pregamos a nova aliança, nós não estamos mais preocupados com as atitudes das pessoas, né? E a primeira coisa que o pessoal fala: quer dizer que pode pecar, pastor? Porque esse negócio da graça quer dizer que pode pecar? Como se quem estivesse dentro da igreja estivesse louco para pecar, né? Eu quero dizer que eu acho que quem vive essa religião exterior deve estar louco mesmo. Mas quem recebe da nova natureza não tem mais esse interesse. Então, essa preocupação das pessoas, ela é falsa, porque não adianta você proibir uma pessoa de fazer uma coisa, né? Eu sempre brinquei com os irmãos, você fala por uma hora, você não pode beber cerveja. E aí o cara está aqui olhando para a minha cara e enxergando uma garrafa, aqui, morrendo de vontade de tomar uma gelada ali fora. Vale esse tipo de coisa, irmãos? É interessante que na antiga aliança você vê assim, as coisas elas eram feitas por obrigação. Então tem lá: amarás o teu Deus, né? Farás determinada coisa. Eu fico imaginando como se fosse um pacto de casamento. E você imagina que num pacto pré-nupcial um casal chegasse e falasse assim para o outro: vamos estabelecer as cláusulas aqui. Amarás o teu marido de todo o coração. Farás almoço para ele todos os dias. Beijará o seu marido todas as noites, né? Farás amor com o marido todos os dias. E aí você imagina, né? Esse casal, como é que seria o relacionamento? Você imagina o marido chegando para a mulher e falar: você me ama? E ela fala: é claro que eu te amo. É o primeiro mandamento. Amarás o teu marido de todo o coração. Aí você chega, o almoço está pronto. Fala: que legal, o almoço está pronto. Eu nem queria muito fazer, mas você mandou, né? É o segundo mandamento: farás o teu almoço. Então eu tive que fazer o almoço. E aí o marido fala: você me dá um beijo? É claro, é o terceiro mandamento. Você sabe,
Você imagina um casamento desse jeito? Será que funciona, irmãos? Pois você sabe que essa é a maneira que muitas pessoas se relacionam com Deus. Mas a maneira que Deus quer que você se relacione, a Bíblia fala que nisso agora consiste o amor, que Ele nos amou primeiro. Sabe, você não é mais obrigado a amar a Deus, mas Deus quer demonstrar o amor dele por você. E você, em resposta disso, passa a amá-lo. Deus quer te conquistar. Então a realidade da nova aliança é uma realidade que brota do nosso interior. Ela não é mais exterior, ela não vem mais de fora para dentro. Mas talvez você esteja perguntando por que então que Deus ele entregou a lei para as pessoas? Por que se a lei ela não funciona, por que Deus deu a lei para o homem? Você sabe, eu entendo que o principal motivo que Deus deu a lei para os homens é para que, primeiro, a Bíblia fala que ainda que as pessoas estivessem erradas, se não houvesse lei, elas não saberiam que estavam erradas, né? Eu já dei um exemplo aqui muitas vezes, né? Pergunto para você aqui, se você andar aqui na Avenida Waters a 100 milhas por hora, é certo ou é errado? Convém que a gente faça isso? Não, não convém. Agora, se não houvesse uma placa de velocidade, você poderia andar a 100 por hora? Legalmente, por favor, desliguem os seus celulares. Legalmente, guarda nenhum poderia te parar. Em tese, você não estaria ilegal, porque não havia nenhuma placa dizendo que era errado, ainda que fosse. Então era preciso colocar uma placa para dizer, para você olhar para ela e falar, bem, se olhar para a placa e olhar para o seu ponteiro, você vai falar, eu estou errado. Então a Bíblia fala que a lei, ela veio manifestar o pecado. Vocês estão entendendo? Precisava ter uma lei para que você olhasse para ela e comparasse com as suas atitudes e falar, não, diante da lei, então, o que eu estou fazendo é errado. Sempre foi errado, vocês estão entendendo? Mas se não houvesse lei, você talvez não ia perceber que você estava errado. Então a lei, ela serve para manifestar o pecado, mas ela não consegue manifestar a graça. Mas a lei, ela conduz a graça, porque qual que era o objetivo da lei? Era mostrar que o homem era errado. Porque veja, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não tenta pregar para quem não tem consciência que está errado. Você vai falar para o cara, aceita Jesus, ele vai falar, para quê? Você precisa ser salvo, salvo de quê? O pressuposto para você aceitar Jesus é você entender que você está errado. É você entender que você, por sua conta, não dá conta de ir para o céu. Então, o objetivo da lei era manifestar que o homem estava errado. E o que o homem deveria fazer? Falar, Senhor, não tem jeito, você vai ter que mandar alguém aí para morrer no meu lugar, porque eu não dou conta. Mas ao invés disso, o que aconteceu, irmãos? Os homens decidiram cumprir, na cabeça deles, cumprir a lei. A soberba do ser humano não foi reconhecer que ele não dava conta de cumprir a lei. Muito pelo contrário, foi baixar o padrão da lei para mentir para si mesmo que ele cumpria a lei. E até hoje isso acontece, irmãos. Já viu essas religiões que encarna que é judeu, que o cara quer guardar sábado e quer fazer tudo, e ele acha que cumpre a lei, né? A gente estava, deixa eu ver se não tem ninguém aqui. De novo, tá, Jefinho? Você olha primeiro. Na cela, o Jefinho comentou, tinha uma pessoa lá que guardava o sábado. E eu fiquei pensando, não sabe nem guardar direito, porque na sexta-noite já é sábado, você está aqui, você já não guardou. Né? E não entende o que é guardar o sábado. Guardar sábado, se você vê um judeu guardando o sábado, você fala, esse cara guarda o sábado. Mas a gente não guarda nada. Se você tentar cumprir, para você ter uma ideia, o judeu não aperta o botão do elevador no sábado. Você pega um elevador num prédio lá em Jerusalém no dia de sábado, ele para em todos os andares, porque ninguém pode apertar o botão, porque aquilo é esforço, é serviço. Você imagina. Então, irmãos, as pessoas elas pensam que cumprem a lei, mas elas não dão conta. Então o objetivo de Deus ao entregar a lei para o homem, era o homem ver que ele não dava conta e falar, Senhor, eu preciso de um Salvador. Era mostrar que o homem está errado, e não o homem na sua soberba querer cumprir a lei.
querer fazer o negócio, não, eu dou conta de cumprir a lei. Ora, quem cumpre a lei, meus irmãos, não precisa de um Salvador. Você se salvou. Aliás, isso foi o que Jesus falou para os fariseus. O médico é para o doente. Por que o fariseu não aceitou Jesus? Porque não precisava. Eu dou conta de me justificar diante de Deus. Não preciso de um representante, não preciso de um Salvador. Então, esse é o objetivo da lei. Mas veja, uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós estamos em Cristo, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, porque agora que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós entramos numa nova realidade. Nós não precisamos mais de lei para mostrar que nós estamos errados. Porque nós precisávamos saber que estávamos errados até aceitar a Cristo. Mas uma vez que nós aceitamos a Cristo, agora nós não precisamos. Nós recebemos uma nova natureza, que a nova natureza cumpre as vontades de Deus. Então, a cláusula da nova aliança, primeira cláusula: imprimirei as minhas leis na sua mente, as escreverei no seu coração. Eu quero dizer que você, quando aceitou a Cristo, você recebeu uma porção do céu em você, o Santo Espírito. E Jesus fala que o Espírito Santo, ele nos guiará por toda a verdade. Então, se você, diante de qualquer dúvida que você tiver, se você parar e escutar o seu Espírito, eu tenho certeza que você vai ter a resposta que você precisa. E é interessante que a gente às vezes quer ser guiado só em coisas, que a gente acha que são pecaminosas ou não. A Bíblia fala que se você for guiado pelo Espírito, você vai ter abundância de vida. Você vai ser alguém bem-sucedido. Porque a vontade de Deus não é apenas te dar uma vida, mas é te dar uma vida em abundância. Então, na nova aliança, a Bíblia fala que Deus já colocou dentro de você todo o suprimento que você precisa, toda a direção que você tem que tomar, tudo aquilo que você tem que fazer. Está dentro de você, no Espírito Santo. Sabe, se você parar e ouvir, você não precisa. Eu fico pensando aqueles crentes da igreja primitiva, ou até hoje os crentes da igreja perseguida, onde muitos países eles não têm a Bíblia, eles têm uma página, quando muito. Estava vendo uma foto no Facebook, umas chinesas lá, e elas estavam com uma folha da Bíblia na mão, assim, decorando, porque ela fala assim: eles podem tomar a nossa Bíblia, mas não pode arrancar o que está dentro de nós. E aí eu fico pensando, a pessoa leu uma página da Bíblia, como é que ela vai viver? Como é que ela vai viver sem cultos? Como é que ela vai viver sem o curso de maturidade do Espírito? Como é que ela vai viver sem uma vida com propósito do Rick Warren? Como é que ela vai viver a vida cristã dela sem tudo esse aparato? Sem ter pregação no YouTube, sem essas coisas? Porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. Se nós ouvíssemos mais o Espírito Santo, nós íamos precisar ouvir cada vez menos o que está ao nosso redor. Não estou dizendo que você não vai precisar da igreja, porque muito pelo contrário, quanto mais você ouvir o Espírito Santo, mais envolvido com a igreja você vai ser, porque você vai entender que esse é o empreendimento, é onde Deus está envolvido nos dias de hoje. Mas a questão é que muitas vezes nós somos dependentes de outros, porque nós simplesmente ignoramos o que Deus colocou no nosso coração. Ainda é interessante que nós ainda vivemos um tipo de religião sacerdotal que foi abolida por Jesus Cristo. A gente critica muito católico, mas muitas vezes ainda temos a atitude de achar que o pastor é um tipo de sacerdote, e que nós viemos aqui assistir o sacerdote a fazer lá as coisas, sabe, às vezes a gente fica esperando receber uma oração de alguém. Deixa eu dizer, não é isso que Deus quer para você. A Bíblia fala que Deus nos levantou como uma nação de reis e sacerdotes. Deus não chamou um grupo específico, não, foi para isso que Jesus morreu, para acabar com esse sistema religioso, onde apenas um era mediador. A Bíblia fala que hoje nós somos o povo dele. Sabe, acabou a separação de leigos e pessoas que eram escolhidas por Deus. Todos nós temos as leis do Senhor escritas no nosso coração. Todos nós podemos fluir no Espírito. Todos nós temos a direção de Deus dentro de nós. Essa é uma condição da nova aliança. Sabe, nós precisamos ser essa igreja ativada. Essa igreja que recebe dessa fonte do Espírito Santo de Deus.
Essa é a primeira cláusula. Então, as coisas da nova aliança, elas são de dentro para fora, não são mais exteriores. Aliás, vai chegar um momento em que essas coisas se tornam exteriores. Sabe, mas não se engane com aquilo que você vê. Não se engane. Eu não sei porque essa semana, várias vezes o Espírito Santo falou comigo, o Senhor não é como o homem, aquilo que falou para Davi, parece, que o Senhor não olha o exterior, mas olha o interior. Você sabe, a gente às vezes se engana muito com aquilo que nós vemos, mas o Senhor, Ele enxerga o nosso interior. Sabe, nós precisamos dar valor para as coisas que são a realidade. Sabe, você só vai conseguir algo de Deus quando você se despide de toda a aparência exterior e diante de Deus de cara limpa. Sabe, sem o ar de religiosidade, porque até isso a religião faz com as pessoas, né? Ela se veste uma máscara de religiosidade, como se Deus não a conhecesse. Mas nós vivemos a realidade das coisas que são interiores. Essa é a primeira cláusula. A segunda, meus irmãos, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bem, eu acabei entrando nela um pouco. A Bíblia fala que Deus nos chamou para sermos uma nação sacerdotal. Sabe, nós hoje somos propriedade de Deus. É interessante que muitas pessoas ainda vivem uma preocupação a respeito de: pastor, eu estou preocupado em perder a minha salvação, eu estou preocupado se Deus vai me aceitar ou não. A Bíblia fala categoricamente que Deus te fez povo dele. Sabe, nós temos que acabar com isso, irmãos, essa dúvida maligna, entender que nós somos o povo escolhido de Deus. Sabe, na nova aliança nós temos um Deus. Sabe, isso fala de muitas coisas. Isso fala de nós gozarmos de uma proteção, gozarmos de um cuidado de Deus. Você sabe, Deus nos escolheu para Ele. A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Irmãos, isso dá para mim uma paz tão grande. Porque você sabe, tem gente que acha que Deus fez escolha errada, né? Tem gente que acha: Deus me escolheu, mas depois ele viu: mas olha lá o fulano, como ele peca, eu vou... Isso aqui não. Como se Deus mudasse de ideia, como se Deus não conhecesse todas as coisas. Sabe, eu quero dizer que Deus te escolheu do jeito que você é. A Bíblia fala que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, lá em Romanos fala isso, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Você sabe, Deus não te amou agora que você está bonitinho, cheirosinho, vindo na igreja, não. Deus te amou quando você era inimigo dele. Porque a Bíblia fala que todos nós éramos inimigos de Deus. E foi lá que Deus olhou para você, no meio de toda sujeira, como aquele pai do filho pródigo, que é uma parábola que fala a respeito de Deus. E abraça o filho que estava lá trabalhando com porcos, com essa roupa toda suja, que chegou descalço e manda pôr sandália nos pés dele. O Senhor é esse Pai que nos acolhe quando nós ainda estávamos no lamaçal do pecado. Sabe, então, essa relação de certeza é algo que nós precisamos entender dentro da nova aliança, que não há o que nós venhamos a fazer ou deixar de fazer que vai acabar com isso, que hoje o Senhor é o nosso Deus, que vai impedir. A Bíblia fala que nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nada nos separa do amor de Deus. Sabe, irmãos, não há nada. Nós somos feitos propriedade, nós somos comprados por um alto preço. Você sabe, irmãos, quem compra uma coisa e paga caro, não abre mão dela. Amém? Sabe, Deus não abre mão de você. Você custou um alto preço. Sabe, Deus não abre mão de você. Você hoje é propriedade de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos hoje uma nação sacerdotal. Sabe, eu estava conversando sexta-feira. Nós estávamos falando a respeito do povo judeu, né? E é interessante que a impressão de algumas pessoas é que
Parece que Deus só queria salvar os judeus e porque eles não aceitaram a Jesus Cristo, os gentios foram convidados. Mas isso é algo errado, porque a ideia de Deus era separar a nação judaica para que fosse uma nação sacerdotal, para que fosse o seu povo para evangelizar o mundo. E eu quero dizer que hoje nós somos essa nação. Sabe, hoje nós somos os escolhidos de Deus. Sabe, se Deus quer trazer salvação para alguém nessa cidade, Ele vai escolher eu e você. Sabe, Deus te colocou aqui como representante do seu reino. Por isso Ele nos tornou filhos. Sabe, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma natureza diferente nesse momento. Sabe, essa é a segunda cláusula da aliança. A terceira cláusula, irmãos, fala que todos me conhecerão. É interessante que na antiga aliança, por causa da santidade de Deus e a condição pecaminosa do homem, as pessoas, elas não conheciam totalmente a Deus. É interessante que a Bíblia fala que Moisés foi um homem, Abraão foi um homem foi Moisés mesmo. Moisés tinha muita intimidade com Deus, mas Deus não pôde mostrar a sua face para ele. Homens que tiveram grande intimidade, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, é interessante que ele tinha momentos onde o Espírito do Senhor vinha sobre ele, mas o Espírito não habitava permanentemente nele, por causa da condição do homem. Mas é interessante que na nova aliança, todos nós agora gozamos de profunda intimidade com Deus. A Bíblia fala que ninguém mais vai ensinar o outro, olha, conhece o teu Deus, não. Você vai ter a possibilidade de ter intimidade e conhecimento com Deus. Antes aquilo que nos separava, que nos impedia, que era o pecado, que era sempre essa sensação de inadequação, de não preencher os requisitos, ela hoje foi acabada, irmãos. Sabe, nós podemos gozar de profunda intimidade com Deus. Todos nós podemos fluir no Espírito. Então a terceira cláusula da nova aliança é que todos nós temos livre acesso ao conhecimento de Deus. Sabe, às vezes eu me pego vendo coisas que grandes homens, né, que a Bíblia não, que a gente, do nosso tempo, homens de grande intimidade. Estava conversando ontem com a minha mãe, falando a respeito de Billy Graham, que ele foi o conselheiro de muitos presidentes aqui nos Estados Unidos, um homem de grande proeminência, alguém muito conhecido, de muita intimidade com Deus, de muita unção, e eu fico pensando que aquilo que aconteceu na vida daquele homem está à minha e na sua disposição, basta você querer. Tudo aquilo que grandes homens viveram, eu quero dizer que todos nós temos condições de viver, temos livre acesso a Deus. É interessante que a Bíblia fala que João Batista, no reino dos céus, ele vai ser o menor de todos. Se você conhece o ministério de João Batista na Bíblia, e você pensar que a realidade dos reinos dos céus é muito, muito superior. Fala que o menor do reino dos céus ainda é maior do que João Batista. Sabe, nós vivemos de um privilégio de termos acesso a Deus. Sabe, irmãos, hoje não há quem não abra as Escrituras e peça discernimento a Deus, e Deus dá. A Bíblia fala, peça a Deus conhecimento e Deus vai te dar. Peça a Deus sabedoria, que Deus vai te dar sabedoria. Sabe, irmãos, está tudo ao nosso alcance. É você quem vai determinar o tanto que Deus vai te usar, até onde você vai, aquilo que Deus quiser operar através da sua vida. Eu quero dizer que não depende mais de você, depende apenas de você querer, de você desejar. Está tudo à nossa disposição. E a quarta cláusula fala assim: serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Você sabe, irmãos, essa é uma condição para que nós pudéssemos se relacionar com Deus. Você imagina que muitas pessoas já podem ter te ofendido, e às vezes você pode até ter perdoado aquela pessoa, mas você já deve ter percebido que às vezes a confiança jamais ela é restaurada, porque apesar de você ter perdoado alguém, você lembra daquilo que aquela pessoa fez.
Então a única maneira de Deus se relacionar com o homem foi Ele mesmo escolher ter uma santa amnésia. Sabe, Deus disse que dos nossos pecados Ele jamais se lembraria. Sabe, nós somos uma multidão sem passado aqui. Deus, Ele nos enxerga de uma forma pura. Deus simplesmente vê o sangue de Cristo sobre nós. Se você olhar a figura da Arca da Aliança no Velho Testamento, onde Deus ali simboliza a sua presença, é interessante que dentro da Arca da Aliança haviam 3 elementos. Havia a vara de Arão, havia o maná e havia as tábuas da lei. E aquilo ali representa 3 níveis de rebeldia. Se você parar para pensar, todo pecado contra Deus vai cair num desses 3 elementos, que é a vara de Arão, um pecado contra a autoridade, porque foi no dia que o povo questionou a autoridade. O maná, o dia que o povo murmurou contra a provisão de Deus e as leis, né? A transgressão contra as ordenanças do Senhor. E ele manda colocar aqueles 3 elementos dentro da arca. E é interessante que sobre a arca Deus mandava que fosse aspergido o sangue do cordeiro, de forma que quando Deus olhasse para a arca, Ele não enxergasse o pecado do povo, mas enxergasse o sangue encobrindo todas aquelas coisas. E é interessante na Bíblia que tem uma história, não me recordo onde que está escrito, qual que é o livro, que resolveram dar uma espiada ali dentro da arca. A curiosidade do homem, resolveram abrir a arca para ver o que tinha lá dentro. E a Bíblia fala que aqueles homens foram fulminados naquele momento, porque Deus escolheu não olhar mais para o nosso pecado. Deus olha para o sangue que cobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus, não como pecadores perdoados. Nós precisamos entender que nos foi dada uma nova história, uma nova oportunidade, uma nova natureza. Sabe, quando nós formos livres de toda culpa e de toda acusação, aliás, acusação não tem como ser livre, porque a Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso acusador e nos acusa dia e noite. Então o que você pode fazer é se blindar contra essa acusação, é se tornar imune a ela, entendendo a verdade da nova aliança. Quando você se tornar imune a toda acusação, eu quero dizer que você está apto para desfrutar de coisas tremendas, porque ainda o que impede o homem de avançar é a acusação, é ainda o passado, é o medo das coisas de Deus. Mas eu quero dizer, você pode pedir com ousadia, você pode se relacionar com Deus como alguém que nunca pecou contra Deus. Essa é a cláusula da nova aliança. Então, irmãos, por fim, o interessante, como eu falei aqui, que toda aliança, ela possui obrigações e deveres, né? Direitos e deveres para ambas as partes. Mas é interessante que nessa nova aliança, se você vê, a Bíblia fala apenas daquilo que Deus faz. A condição aqui, veja, Deus, sabendo que o homem não deu conta de cumprir a lei, fala: não, eu não vou mais exigir que você cumpra a lei, eu vou colocar as minhas leis no seu coração, eu farei de você o meu povo, eu vou deixar de me lembrar, eu vou me esquecer dos seus pecados. Então é Deus quem faz todas as coisas. E qual que é o nosso papel nesse pacto? Então o primeiro papel nosso no pacto é aceitar esse pacto, é fazer parte, falar: Senhor, eu aceito, eu quero fazer essa aliança contigo, eu quero entrar nesse contrato, eu quero fazer parte disso. E a segunda é você tomar posse dessa realidade pela fé, é você acreditar que Deus está fazendo a parte dele, é você acreditar que Deus vai cumprir com isso que Ele prometeu. Ah, pastor, mas é angustiante não fazer nada, né? É engraçado, né? Quando a gente faz muita coisa dá angústia, mas quando a gente não faz nada parece que dá uma angústia também, porque a gente aprende que sempre tem que fazer alguma coisa. Mas deixa eu dizer, a nossa guerra é da fé. Interessante, o apóstolo Paulo, quando ele está terminando o ministério dele, ele fala assim: guardei a fé. Sabe, se você tem que guarda a sua fé. Sabe, o nosso papel é acreditar que o Senhor vai honrar, que o Senhor é fiel, que Ele vai cumprir todas as cláusulas dessa aliança, e não sair da sua posição. Porque muitas vezes nós deixamos de acreditar
e queremos e saímos da nossa posição. Falar, pastor, assim como Abraão, que um dia Deus deu uma promessa para ele, falou: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. E chegou um tempo que Abraão falou: não, isso não está certo, não pode ser desse jeito. Deus vai dar um filho, mas Sara é estéril. Eu acho que Deus queria me dar um filho, era com a escrava, não sei. Sabe, muitas vezes a gente põe os pés pelas mãos, né? Ah, Deus vai me dar um carro, mas sabe, eu vou dar uma forcinha para Deus, né? Eu vou lá e vou financiar, depois Deus se vira para pagar as prestações. Sabe, mas nós precisamos guardar a nossa fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mais do que isso também, a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Ou eu queria fazer o oposto, o trocadilho. Nós somos justos porque vivemos pela fé. Sabe, então a maneira de nós desfrutarmos das coisas do novo pacto, da nova aliança, tomando posse através da nossa fé, crendo que é Deus quem vai produzir toda a transformação em nós. Porque sabe, cada vez que você procura fazer as coisas do seu jeito, procura tomar o lugar de Deus, você na verdade está dando um passo para trás. Você está na verdade recuando na sua posição de fé. Você está diminuindo a sua fé e você não está crescendo. Mas eu te convido a se lançar sobre essa nova aliança. Creia que Deus está fazendo. Ainda que você não veja, eu quero dizer que coisas no seu interior estão acontecendo. Sabe, ainda que você não entenda a sua posição no mundo espiritual, eu quero dizer que você hoje habita num lugar diferente. A Bíblia fala que nós saímos do reino das trevas e fomos colocados no reino de Jesus Cristo, no reino da sua luz. Sabe, há uma diferença tremenda na nossa vida, ainda que nós não percebamos ela. Mas eu quero dizer que esse pacto com Deus, Ele vai cumprir, irmãos. Sabe, Ele está cumprindo. Sabe, não saia da sua posição. Você tome posse dessa aliança e viva nela. Amém, meus queridos?